Olá, conversaremos agora sobre o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender operações envolvendo o IPI e compreender a venda para contribuinte e não contribuinte do IPI, entendendo as diferentes modalidades aí de cálculo, da base de cálculo aí envolvendo o IPI. O IPI é um tributo de esfera federal que incide na industrialização de um modo geral, diferente dos demais, porque é um dos raros tributos que vão incidir por fora, quer dizer, ele vai incidir sobre uma base que não contempla o tributo. Ele pode ser cumulativo ou não cumulativo, então em empresas, quer dizer, indústrias optantes de lucro real, ele é não cumulativo, quer dizer, dá direito aí a créditos de etapas anteriores, e onde suas alíquotas usuais oscilariam entre 2 a 10%. Algumas características do IPI poderiam então ser destacados, quer dizer, algumas características vantajosas sob o ponto de vista do contribuinte, porque como ele incide por fora, quer dizer, a oneração da incorporação do IPI é menor do que se ele incidisse por dentro, mas existe um aspecto negativo na questão de sua base de cálculo, porque a sua base de cálculo incorpora o valor do ICMS, quer dizer, o IPI ele vai incidir sobre o valor do ICMS, e isso vai acabar fazendo com que tenhamos aí uma oneração aí no cálculo do tributo. Então, se vamos entender a figura da incidência do IPI, então, num primeiro momento, supondo uma venda para contribuinte do IPI, nesse caso específico, uma venda para uma indústria optante de lucro real, verificaremos que temos uma incidência diferenciada daquela que ocorreria se a venda fosse para um não contribuinte comum consumidor. Nessa primeira situação, considerando aí venda para contribuinte, então imagine uma nota fiscal cujo valor sem impostos seria de 5.395 e eu precise incorporar o ICMS com alíquota de 17% e o IPI com alíquota de 10%. Então, o que é que vamos ser obrigados a fazer? No primeiro momento, vamos ter que incorporar o ICMS, lembrando que o ICMS incide por dentro e o IPI por fora. Para incorporar o ICMS por dentro, o que é que vamos fazer? No lugar de somar a alíquota de 17%, vamos dividir por 1 menos 0,17 ou 1 menos 17%, vamos dividir por 0,83. Então, quando vamos fazer isso daí, aí vamos chegar então num valor com ICMS, efetuando a divisão de 6.500. E aí, quem seria o ICMS? O ICMS seria 17% de 6.500, ou, se preferir, a diferença, 6.500 menos 5.395. Então, quando fazemos isso, aí encontramos, na verdade, o valor do ICMS. O cálculo do IPI é fácil e simples, porque ele incide por fora. Então, nesse caso, vamos aplicar 10%, mas a base de cálculo é o valor com o ICMS. Então, 10% de 6.500 resultaria, então, o valor de 650. E o valor total da operação, quer dizer, incorporando o valor com o ICMS mais o IPI, aí seria de 7.150. Então, essa é uma situação onde nós estamos considerando a incidência do IPI numa operação de venda para contribuinte de IPI. Se vamos adiante, e agora vamos imaginar uma situação de venda para não contribuinte, a exemplo de um consumidor final, quer dizer, alguém que compra, alguém ou alguma organização que compra um produto industrializado e não vai colocá-lo num processo produtivo industrial novamente, e aí nesse caso poderia ser uma pessoa física, mas poderia ser uma outra organização que não fosse industrializar, uma operação de serviço, como hotel, pousada, hospital, o que fosse. Aí nesse caso vamos ter que tomar cuidado, porque
na base de cálculo do IPI sempre temos o ICMS, mas se a venda for feita para consumidor final, aí vamos ter que usar o IPI na base de cálculo do ICMS. Então, esse destaque precisa ser devidamente compreendido. Se a venda for feita para não contribuinte, o IPI faz parte da base de cálculo do ICMS. Então, se vamos tentar incorporar o valor do ICMS, não vamos mais efetuar a conta do 1 menos a alíquota do ICMS, mas sim 1 menos a alíquota do ICMS multiplicado por 1 mais a alíquota do IPI. Então, quando fazemos isso, estamos incorporando o IPI na base de cálculo do ICMS, que é exatamente o que vamos fazer agora. Então, se vamos imaginar uma venda para não contribuinte, aí o passo é, primeiro, incorporar o ICMS, mas agora não apenas dividido por 1 menos 0,17, mas sim dividido por 1 menos, abre parênteses, 0,17, vezes 1 mais 0,10, que é a alíquota do IPI. Então, quando vamos fazer isso, vamos verificar que, obviamente, o valor agora com o IPI fazendo parte da base de cálculo do ICMS vai ser maior. E uma vez feita essa incorporação, quer dizer, o valor do ICMS vai ser a diferença e, né, então, calculamos o valor incorporando aí o efeito do IPI na base de cálculo do ICMS. O ICMS vai ser a diferença, então se eu subtraio 6.633,47 menos 5.395, aí eu vou achar a diferença, que seria o valor do ICMS, e no momento então que eu encontro esse valor incorporando o ICMS, o IPI é calculado por fora, então 10% desse valor resulta aí no valor do IPI. E o valor total da operação, ele é simplesmente a soma. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que envolviam entender operações aí envolvendo IPI e compreender a incorporação do IPI em operação de venda para contribuinte e não contribuinte. Bons estudos.